Bom, gente, boa noite, então. Bem-vindos à nossa palestra da noite de hoje. Antes de começar, queria perguntar, e aí, como é que foi nossa semana? Como é que nós estamos? Espero que estejamos bem. O tema da palestra de hoje é o Cristo Consolador. Hoje vai ficar sobre a responsabilidade do nosso irmão Heitor. E antes de fazer a nossa palestra, a gente vai fazer a nossa leitura da mensagem inicial. Para a noite de hoje, queria convidar a Ellen para fazer a nossa leitura. Tudo bem, Ellen? Tudo bem. Tá Vamos ouvindo? lá. Sim, estamos sim. Quem lê, atenda. Jesus. Assim como as criaturas, em geral, converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos. Movimento análogo se verifica no mundo, com referência aos frutos do pensamento. Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas à conta de tempero emotivo, destinado às sensações renovadas que condigam com o recreio pernicioso, ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio Evangelho tem sido, para os imprevidentes e levianos, vasto campo de observações poucos dignas. Quantos olhos passam por ele, apressados e inquietos, anotando deficiências da letra ou catalogando possíveis equívocos, a fim de espalharem sensacionalismo e perturbação? Alinham com avidez as contradições aparentes e tocam a malbaratar com enorme desprezo pelo trabalho alheio as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente conjunto de ignominiosas brincadeiras, mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria, com real atitude de elevação. O problema do discípulo do Evangelho não é de ler para alcançar as novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Então, é do Chico Xavier, do livro Vinha de Luz pelo Espírito Emmanuel. Boa noite a todos. Boa noite, então. E ainda refletindo na mensagem, né, nessa leitura tão significativa, principalmente nos dias de hoje, quando a gente busca essas informações, esse conhecimento para as nossas próprias vidas. Que a gente possa, então, fechar nossos olhos nesse momento, nos preparando para a nossa prece inicial, nos conectando à espiritualidade, nos preparando para a mensagem, para a palestra da noite de hoje. Vamos fechar os olhos. Oi? E deu para entender, Stefan? Nos dirigindo a Jesus, nos dirigindo à espiritualidade superior, que possamos, Senhor, pensando em Ti, agradecer por mais uma semana que tivemos, talvez com dificuldades, com resoluções que tomamos, às vezes ainda com dúvidas, o que fazer. Mas buscando o Teu auxílio, sabemos, Senhor, que podemos seguir o melhor caminho, tomar as decisões mais adequadas para o nosso crescimento espiritual. Que a Tua sabedoria possa nos conduzir e que possamos, Senhor, ter a certeza
de que o caminho a seguir é o caminho do teu Evangelho. Abençoa-nos a todos, abençoa nossas famílias, em especial, Senhor, o Heitor, que na noite de hoje preparou a mensagem que será a reflexão da noite de hoje. Abençoa-nos a todos, obrigado, que assim seja. Bom, então, gente, a noite de hoje vai ser conduzida pelo Heitor, e eu acho que ele já está preparado aí. Podemos começar, Heitor? Podemos. Ok, então, é com você. Boa noite a todos. Fico muito feliz de, mais uma vez, receber aí com carinho o convite do Regilson, né? Recebo com muita responsabilidade, que me causa uma tensão um pouco grande, e ele ainda completa logo no início dizendo: a palestra de hoje está sob a responsabilidade do Heitor, que é aí que eu fico mais assim, né, me preparando para a palestra. Mas é com muito carinho aí que a gente vai passar sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Cristo Consolador. Tá todo mundo vendo? Eu não sei se tá aí, se eu estou passando direitinho o PowerPoint, tá? Estou vendo sim. Legal. Então, aí a gente pegou a incumbência de falar um pouco sobre esse capítulo 6, que fala do Cristo Consolador, né? Eu tento pegar o tema que é pedido para eu trabalhar e colocar sempre alguma coisa do capítulo todo, por achar o Evangelho segundo o Espiritismo muito didático, nas suas colocações, com uma sequência lógica de colocar as informações. Então, eu não consigo falar só do Consolador Prometido, sem falar um pouco sobre o jugo leve, sem dizer alguma coisa depois sobre as instruções dos Espíritos, principalmente nesse capítulo 6, que as instruções vêm assinadas pelo Espírito de verdade. Então, o capítulo começa já com o jugo leve. Eu vou ler alguns trechos, alguns pedaços. Vinde a mim, todos os que andam em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e meu fardo é leve. Mateus, está no capítulo 11, nos versículos 28 a 30. Eu entendo já essa como uma mensagem que já consola, porque eu me coloco, e como muitas vezes sou, na posição do que está carregado, achando o mundo muito pesado e precisando de alguma coisa que me console, e eu achar isso em Jesus, né, como o apóstolo Mateus colocou no seu evangelho aí, para mim já faz parte do capítulo como uma função consoladora desse amor incondicional do Cristo por nós, né, onde ele está sempre buscando caminhos para facilitar a nossa trilha, facilitar no sentido de nos dar consolo sempre, né, e já se explicando: eu sou manso e humilde, e como é pesado o fardo do mundo. Então, caminha comigo, que vai achar descanso para as almas. Aí, apesar de muitos já saberem o sentido do jugo, eu trouxe o que é um jugo com desenho e tudo, né? Um jugo, parelha, o cângaro, é uma peça de madeira encaixada sobre a cabeça dos animais para que possam ser atrelados a uma carroça ou um arado. Era uma ferramenta de muita utilidade para a agricultura, principalmente há 2000 anos atrás, né, onde os equipamentos eram mais brutos, mais rústicos, né, mais complicados. Então, esse aí é o jugo. Já é um outro detalhe, assim, que, preparando a palestra, eu entendi que o jugo leve não é a ausência do jugo, é que o jugo dele é leve, mas nós temos sempre a nossa parte a fazer, sempre trabalho,
para que nós possamos alcançar aí o nosso objetivo de nos aproximar de Deus. Esse é o meu entendimento. Aí, continuando com a parte do Evangelho mesmo, do Espiritismo, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação na fé do futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo vem ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Lendo, né, eu comecei a pensar em como é duro e como é doloroso para o materialista todos esses sofrimentos elencados aí pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Já que ele não acredita em nada fora da matéria, as misérias, as decepções, as dores físicas, ele não vê causa, não vê sentido no porquê passar por aquilo, aquilo deve trazer um peso para o materialista muito grande. Né? E como a gente observa em palestrantes bem melhores que o Heitor, que falam aí no YouTube, tem seus vídeos, suas lives, né? Que esse entendimento material de que a vida cessa com a morte e acaba levando o homem a decisões erradas, o que pode levá-lo a mais sofrimentos. Que não entendendo o que pode acontecer depois, ou não aceitando, não acreditando, sendo cético, essas misérias, essas decepções, essas dores, essas perdas, causam nele um sofrimento grande, e como ele não tem consolo, nem expectativa nenhuma, né? Esse que nada espera após esta vida, ele acaba tomando decisões que vão levá-lo a mais misérias, as mais decepções, as mais dores físicas, né? E, quem sabe, até a mais perdas de seres amados. Mas aí o Evangelho continua já mostrando, como eu entendi que o jugo leve não é a ausência do jugo, né? Nos leva a entender a nossa responsabilidade nesse processo, essa via de comunicação com o divino, com Jesus, com Deus, que nós precisamos fazer a nossa parte. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinado. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve, é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. É verdade. É só isso que o Cristo nos pede, né? É claro que é verdade, esse é um trecho tirado do Evangelho, mas seguir a lei do amor e a caridade, ela nos leva a um trabalho íntimo, de reforma íntima muito forte. É realmente muito melhor. O mundo, a todas as pressões que nos oferece aí por ganho de dinheiro, hoje a gente vive nessa confusão aí de sempre buscar alguma notoriedade financeira, um status social que nos permita ter mais facilidades, essas pseudo-facilidades do mundo, que vão totalmente ao contrário à lei do amor e à caridade, que é uma lei muito suave, né? Tanto é que tudo que o mundo nos oferece, uma hora acaba. Agora, quando você se foca na lei do amor e da caridade, né, você consegue aí adquirir bens, no sentido de estar adquirindo qualidades que vão ser o resto da sua vida, sendo que os títulos faltam. Mas, essa daí já é um texto que eu entendo que ele já nos conduz a entender que nós temos que fazer a nossa parte, para que ficamos debaixo desse jugo leve. Aí eu acabei fazendo uma conexão com uma outra parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que são a origem dos sofrimentos humanos, né? Origens e causas, que está lá já no capítulo 17, no item 21,
que o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não acarrete a sua punição. Assim, o homem é constantemente o árbitro da sua própria sorte. Pode abreviar ou prolongar indefinidamente seu suplício. A sua felicidade ou a sua desventura depende da vontade que tenha de praticar o bem. Uma frase de Allan Kardec, que aí eu vou voltar um pouco para falar dessa responsabilidade que nós temos em fazer a nossa parte para ficarmos debaixo desse jugo leve. Afinal de contas, para ter o jugo leve, precisa dessa condição, viver do amor e da caridade. Mas a gente precisa aí entender as causas do nosso sofrer. Às vezes a gente acha que é simples ficar debaixo do amor. É simples, sim, mas a gente precisa trabalhar algumas coisas em nós, né? Para que nós não cair nesse problema aí, nesse defeito, de ficar sofrendo pelas nossos próprios erros. Eu resolvi linkar alguma coisa com esse outro ponto, né? E achei um site que eu considerei interessante, né, que fala também dessa necessidade da transformação moral. A Bíblia do Caminho, Estudos Espíritas. Aí, eu fico muito feliz quando eu vou fazer a palestra, eu sempre descubro mais coisas na internet que falam da nossa religião, da doutrina espírita, sempre com apontamentos bem interessantes, estudos, outras palestras. Aí, seguindo a linha de pensamento que eu estava na hora que eu produzi esse PowerPoint, quando veio falando do jugo leve, que eu entendi que esse jugo leve, nós temos a nossa parte, a nossa responsabilidade, que é viver a lei ensinada pelo Cristo, né? E para viver a lei ensinada pelo Cristo e não sofrer pelos nossos próprios erros, existe uma necessidade de transformação moral. Eu acabei achando mais um link interessante de estudo, a Bíblia do Caminho, Estudos Espíritas. E tirei aí, dentre as muitas coisas que eu li lá, dois pontos, 2 parágrafos, né, que eu achei interessante trazer para a palestra de hoje. As imperfeições morais conduzem o homem ao cometimento de faltas contra a lei de Deus, que podem resultar em desequilíbrios, alguns graves, causadores de grandes perturbações espirituais. Nas condições em que se encontram essas almas, acumulam inimizades e antipatias, e por isso, muitas vezes, vivem isoladas, sem desfrutar das singelas manifestações das verdadeiras amizades. E que eu entendo, sem participar desse jugo leve aí, que o capítulo 6 tanto mostra para a gente no início, antes de falar do Cristo Consolador, e nos afasta dessa lei de amor e caridade que nos permite ficar no jugo leve. Então, sim, o jugo é leve, o amor e a caridade é o caminho, mas nós precisamos trabalhar algumas coisas em nós para chegarmos a merecer esse contato, né? Não esquecer da lei dita por ele há 2000 anos atrás. Aí ele já faz aqui, o site faz um contraponto, né? Em situação oposta, o homem que tudo faz para vivenciar a lei do amor, trabalhando diuturnamente pela sua melhoria espiritual, encontra-se envolvido em saudável atmosférica psíquica, aí agora tem uma coisinha me atrapalhando, mantenedora da harmonia espiritual. Então, se a gente trabalha essas imperfeições morais e fica nessa situação oposta, a gente passa a viver a lei do amor, e aí sim fica dentro desse jugo leve, dessa responsabilidade que nós temos em nos aproximar, né? É uma questão de aproximação com Deus. Mas o Evangelho, segundo o Espiritismo, segue. Travou. Problemas técnicos. Só um pouquinho. Aí a gente entra na parte do Consolador Prometido, né, que aí já, como sempre, o Evangelho já vem com algumas
alguns trechos do Novo Testamento, né? Se me amais, observareis os meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito. Paráclito. Bom, tá em grego, né? Grego é uma língua morta, então eu acho que ninguém vai brigar comigo se estiver errado, mas é alguma coisa parecida com isso. Paráclito, para que convosco permaneça para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece convosco. Não vos deixarei órfãos, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai em meu nome vos ensinará, e vos ensinará tudo e vos recordará tudo que eu vos disse. Bom, aí eu vi essa troca de palavras de consolador, que aí muitos a tradução já vem, eles vos dará outro consolador, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai, em meu nome, vos ensinará tudo. Eu deixei a palavra porque eu achei o significado dela e achei muito interessante. Paráclito ou Paracleto, em grego, nem me atrevo, aí a primeira palavra. A segunda, Paracletos, em latim, Paracletos, significa aquele que consola ou conforta, aquele que encoraja e reanima, aquele que revive, aquele que intercede em nosso favor como um defensor numa corte. Eu achei muito interessante o significado da palavra que nós traduzimos para consolador, porque ele representa alguma coisa a mais, né? Aquele que encoraja e reanima. Então, se você tem já colocando o Espiritismo como o consolador prometido, a perda de um ente querido, e encontra no Espiritismo o entendimento de que ele não morreu, que a vida não cessa, que você vai ter a oportunidade de encontrá-lo, que você já devia ter conhecimento dele antes, isso encoraja, reanima, chega a reviver, porque a perda para o materialista deve ser uma coisa dolorosa demais. Mas nós, espíritas, como entendendo aí a doutrina espírita como grande consolador prometido, né, ganhamos esse encorajamento. É um reviver de saber que existe uma lei universal que intercede como um defensor a nosso favor. Então, eu quis colocar aí, apesar de não saber nem falar, nem pronunciar a palavra direito, colocar a palavra para depois passar o entendimento aí do que seria, né, esse consolador, como foi dito lá no momento por Jesus. Ele queria significar isso tudo aí, alguma coisa que vai consolar, confortar, encorajar, reanimar, reviver, interceder a nosso favor, como um defensor numa corte. Aí eu achei uma forma de citar formalmente o amigo, que não me conhece, mas eu conheço ele de tanto ouvi-lo, que é o Haroldo Dutra, e ainda colocar de onde eu tirei o que foi dito por ele. Ele, num dos estudos, né, e já falando que o Cristo foi o primeiro consolador, né, claro, ele já veio para trazer consolo num momento de mundo que estava complicada a coisa, né? Não que não esteja complicado agora, mas a gente estudando um pouco de história, eu cheguei a fazer aí uma parte do curso de história, eu quase formei, e a parte que eu mais achava legal estudar é aquela parte ali de uns 200 anos antes, até uns 300 depois aí de Cristo, e de como a vida era dura por lá naquele momento. Então, Jesus já chegou para consolar, eram povos escravos, uma expectativa de vida muito baixa, uma lei humana ainda muito rudimentar, onde se permitia a morte, tirar membros, coisas que hoje, para a sociedade de hoje, são inconcebíveis. Mas aí Cristo, Jesus, nas afirmações, eu sempre tentei colocar a palestra trazendo para a nossa responsabilidade em relação a esse consolo, a essa forma consoladora de Jesus Cristo e da doutrina, que nós temos o nosso papel nisso.
Ele não é, ele é o Consolador não porque ele tira a dor, mas ele vem dar significado a ela. Vem explicar que a sua dor pode ser aí um mecanismo divino de te fazer melhorar em vários sentidos. Isso já traz algum consolo. Eu gosto muito das pessoas que fazem um paralelo entre o planeta Terra e uma escola. E por ser professor hoje, eu sei o quanto o aluno é resistente para uma aula, para uma atividade em sala, para fazer uma prova, ele dói, né? A gente tem aí algumas faculdades fazem o professor passar pela sala de aula para começar o semestre. Então, a gente tem uma pessoa na última faculdade aí que eu ministrei aula, que ela fala que a zona de conforto é confortável e o aluno não quer sair dela. Então, quando o professor obriga o aluno a sair dessa zona de conforto, ele reclama porque nele dói. E o professor tem essa função de tentar fazer ali o aluno aprender alguma coisa. E para isso, ele precisa sair da zona de conforto. E nosso mecanismo para isso é obrigando a fazer um trabalho, obrigando a prestar atenção da aula, obrigando a estudar para uma prova, senão ele vai reprovar, vai ter que fazer de novo. Então, essa dor do aluno passa a ter um significado. Se ele quer formar, se ele quer o certificado, se ele quer o diploma, ele começa a ver sentido naquilo tudo. Às vezes gosta da gente, às vezes não, mas ele vê aí um significado naquela dor toda por qual ele passa. Esse aí foi um relato, uma parte. Como eu falo muito em cima das palestras que eu escuto do Haroldo, escuto de muitos outros, mas escuto muito dele também, e resolvi colocar e falar um pouco aí dessa parte de que a dor serve para crescimento, né? Só eu sei como me doeu fazer algumas coisas aí para conseguir hoje ser professor. Cristo, o primeiro consolador, né? A dor, ela não é retirada por Jesus, mas ela ganha significado. Aí, essa é uma palestra que eu vi na FAC. Eu, infelizmente, não lembro da moça, como eu já estava falando muito de dor, cheguei nesse ponto, produzindo aí o PowerPoint da palestra, quis trazer algum alento, né? Afinal de contas, a palestra é o Consolador. Jesus veio consolar, dizendo, não se desespere, esta dor vai te regenerar. E essa parte de baixo aí, uma engenheira, que eu infelizmente não lembro o nome, numa única palestra que eu fui na FAC, um sábado, senti vontade de ir no sábado também, antes da nossa palestra de Domingo no Céu, e ela colocou isso no quadro lá falou, se explicou que era uma engenheira muito prática, que o pessoal das exatas é assim, e que ela tinha criado uma fórmula para se livrar do sofrimento. E escreveu lá na lousa branca, lá no quadro branco, que sofrimento é igual a dor vezes resistência. E explicou que todo número multiplicado por zero é igual a zero. Então, se você para de resistir, é resiliente, olha que não elimina a dor continua acontecendo, é um processo. Mas você elimina o sofrimento, que multiplicando a dor por zero, o seu sofrimento vai ser igual a zero. Aí, chegando nesse ponto, eu passei a pensar na palavra resiliência também, né? E trouxe alguns conceitos também de resiliência para exemplificar o PowerPoint de cima. Para a física, é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação. Então, ser resiliente tentando dar um exemplo assim, mais próximo, menos de um português não tão bonito, é aguentar a pressão, aguentar o rojão e voltar para a mesma doutrina de antes. Né? É a capacidade de se recobrar facilmente ou de se adaptar a má sorte ou a mudanças. Então, é ser resiliente, deixar essa resistência em zero, né?
e assim diminuir o sofrimento. A dor faz parte do processo, mas nós não precisamos sofrer o tempo todo por isso, né? Vamos passar pela dor com a resiliência necessária e aproveitar do consolo de Cristo e da doutrina espírita que ele passou para nós com tanto carinho. Lembrando, assim, que a gente, não vou falar acusado, né, mas algumas outras religiões gostam de falar que o espírita gosta de sofrer. Eu sou espírita e eu detesto sofrer. Eu não gosto, não. Mas eu entendo aí que a dor faz parte do meu processo de melhora e que se eu conseguir manter resiliente e sem resistência, eu passo pela dor sem sofrimento. E assim consigo alcançar o objetivo, que é o aprimoramento moral, que nós todos buscamos na doutrina espírita, por mais difícil que seja. Bom, aí ainda falando do Cristo como Consolador, sua consolação é ligar-nos ao dever, às nossas responsabilidades, com a consciência que esse sofrimento passa, nos purifica e ilumina. Que é uma outra característica consoladora da doutrina espírita, é que tudo passa. Ela tem várias formas de consolar. Como diz lá o amigo Haroldo da foto, ela matou a morte, porque entende-se agora que a morte não existe, e ela também nos dá a certeza que toda dor, todo sofrimento tem uma hora certa para acabar. Que isso depende muito de nós, mas nós não vamos sofrer para sempre, ou sentir uma dor eternamente, isso tudo já consola. Mas aí, mais uma vez, lembrando das nossas responsabilidades para sermos submetidos àquele jugo leve lá que eu conversei, que eu tentei passar logo no início da palestra, né? E com a consciência que esse sofrimento passa, purifica e ilumina, e dentro da lei do amor e caridade passamos isso de forma bem mais branda do que escolhendo um outro caminho. Aí Jesus ao desperdício, aí já entrando mais na parte do Consolador prometido, um trecho aí que relata como que isso foi dito aos apóstolos, né? Ao despedir-se dos discípulos que compunham o colégio apostólico, prometeu que vinha um outro Consolador. Ele é muito claro de dizer lá, quando ele fala, vou enviar outro. Então ele fala, eu sou um Consolador, mas com o passar do tempo, para vocês não ficarem desamparados, eu vou pedir ao Pai. Eu acho bem interessante também, como muitos palestrantes ressaltam a humildade sempre de Jesus Cristo, né? Ele, vou pedir ao Pai que envie um outro Consolador. E alguns segmentos religiosos acreditam que isso veio no chamado dia de Pentecostes, festa dos judeus. Eu achei interessante também trazer para quem nunca ouviu, né, ver e entender junto comigo. Então, o que aconteceu em Pentecostes? Algumas religiões acreditam que foi o dia quando o Espírito Santo desceu para habitar nos seguidores de Jesus. Esses acontecimentos estão registrados no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, onde explica lá que um belo dia, 50 dias, como está aí no final, não gosto de ficar muito PowerPoint nem para dar aula, mas está aí, ó, o dia aconteceu 50 dias após a ressurreição de Jesus, onde os primeiros 120 seguidores de Jesus começaram a falar em voz alta, em línguas faladas ao redor do mundo. Então, eu entendo como um fenômeno mediúnico que aconteceu, né, sobre aquelas pessoas que estavam lá. E esse acontecido criou tanta comoção que milhares de pessoas, milhares porque o relato fala do próprio Pedro, né, e cerca de 3.000 pessoas. Então, que isso aí, num momento de mundo, né, onde a gente estuda que a própria Galileia, Jerusalém,
com raras exceções, não existia uma população tão densa, tão grande assim em todos os cantos, né? Então, juntar 3.000 pessoas em cima da curiosidade do que 120 estavam falando para aquele momento era uma coisa extraordinária. Criou tanta comoção que milhares de pessoas que estavam em Jerusalém na época vieram para ver o que estava acontecendo. Na frente da multidão reunida, Pedro ministrou a primeira mensagem do Evangelho. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. O número de seguidores do Evangelho estava crescendo desde o domingo de Pentecostes. Considerações minhas, que sou espírita, isso daí algumas religiões acreditam, né? Mas se ele fala que o Consolador vai vir no momento certo, eu não entendo que isso seria 50 dias depois. Não vejo uma grande mudança de mundo acontecendo 50 a 60 dias depois da morte de Jesus. Tanto é que o Espiritismo chega já no século XIX, com a humanidade, apesar de muitos erros, como tem até hoje, já bem mais esclarecida, já com entendimento de aspectos da ciência, cultura, avanços em todos os sentidos aí, que permitiram, na minha opinião, né, o surgimento do Espiritismo. Mas eu quis trazer para entender também aonde está isso para as outras religiões. Algumas consideram aí isso como a festa de Pentecostes, né? Mas, na minha opinião, né, não cabe muito, até pelo período que aconteceu, né? Afinal de contas, se fosse para dizer alguma coisa que poderia ser dita 60 dias depois, eu acredito que Jesus mesmo já teria falado. Aí, já dentro do que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 6, Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Voltando lá, com todo respeito às outras religiões, não acredito que essa maturidade tenha vindo em 60 dias. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Então, já tira um pouco aí dessa afirmação de algumas outras sobre Pentecoste e favorece mais ainda a nossa teoria, a nossa crença de que o Consolador é, sem dúvida, o Espiritismo, e eu, pelo menos particularmente, acredito piamente nisso. Então, o Evangelho continua, o Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo, preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Jesus disse muita coisa por parábola, né? E a gente fica aí até hoje estudando as parábolas de Jesus. O entendimento do que foi dito não é conquistado, no meu entender, de forma fácil, né? O Arthur Valadares dá uma palestra, que é o rapaz do NEP, né? Do Núcleo de Estudos Paulo Estevam, parece, que numa comunicação mediúnica de um trabalhador da casa, que era dentro do ciclo de amigos dele, falam que tem uma carta de Paulo no mundo, numa colônia espiritual, que é aí que os recursos são infinitamente maiores que os nossos, que está sendo estudada há 150 anos. Então, assim, se tem gente numa colônia espiritual estudando as cartas de Paulo há 150 anos, tem espíritos lá fazendo isso, as parábolas, mesmo agora, 2.000 anos depois, ainda merecem muito estudo nosso. Mas aí é claro que isso ficou muito melhor depois do advento do Consolador Prometido, do que foi o Espiritismo, que traz aí recursos muito
maiores e melhores do que tinha-se antes do Espiritismo, para o entendimento do que Jesus disse, para a compreensão do que ele poderia passar, e na época a humanidade não tinha condição de suportar tanto conhecimento. Os próprios apóstolos, né, que estavam ali em torno dele, muitas vezes mostraram dificuldade enorme de entender o que ele queria passar. E a gente continua no mesmo, aí pode-se dizer, pelejo, mas depois do Consolador Prometido, nós temos mais mecanismos, mais ferramentas. Então, continuando, vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil para todas as dores. Ainda dentro do capítulo 6, né, do item 4, disse o Cristo: bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa do sofrimento nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Então, é uma grande escola a Terra, né? Por isso que eu gosto dessa comparação. Ele nunca nos deixou desamparados. Assim que o mundo ficou em condição de entender e atender a novas, não a novas, né, mas as explicações que ele passou há 2000 anos atrás, chegou o Espiritismo mostrando causas de sofrimento, de dores nas existências anteriores, o homem espiando o seu passado, lutando por aprimoramento, né? E a gente, no Evangelho mesmo, encontra como que nós podemos crescer com a encarnação. Então, a dor aqui, ela tem um significado. O jugo é leve se nós nos aprimorarmos moralmente e ficarmos com a nossa responsabilidade em dia, porque a de Jesus nunca falta. E aí o capítulo 4 já vai começar a preparar para alguma coisa das instruções dos Espíritos, falando aí de como um aflito pode se sentir ditoso se ele não sabe por que sofre. Se ele avaliar somente o mundo, parece meio estranho que alguns nascem com tanto sofrimento a percorrer e outros nascem com uma vida, diria, mais fácil. Então, esse aflito precisa entender, para se sentir ditoso naquele sofrimento, de por que isso acontece. E o Espiritismo mostra isso, consola de várias formas. O Consolador Prometido. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. A nossa crença, a nossa esperança de estar aqui fazendo o que é correto, para depois ficar numa condição melhor, entender que a dor vem para nos educar, para nos ensinar, assim como um professor, quando passa alguma tarefa, ou algum trabalho, ou alguma prova, no fundo, o que o professor quer é fazer o aluno aprender. Então, aí vem aí um dos viés que eu acho bem interessante, dessas comparações entre escola e espiritismo e terra, que nos faz entender o porquê que isso acontece, e isso consola. E isso só veio depois do espiritismo. Aí, já finalizando, né, eu gosto de cronometrar aí o tempo que eu fico com a palestra, né, nós já estamos aí com 40 minutos, e dentro das instruções dos espíritos aí, do advento do espírito de verdade, daria outra palestra, na minha opinião. Então, para não me estender e não deixar muito maçante e abusar da paciência de vocês aí na palestra, eu resolvi pensar uma parte que eu achei bem bacana para nós, já foi dito em outros momentos, mas que eu achei bem interessante. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento.
instruí-vos, este é o Senhor. Eu acho que a instrução é muito importante, o entendimento, né? Mas o amor vai bem além e ele manda, o Espírito de verdade manda nós fazermos os dois. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Então, a gente deixa esse último aí, né, slide, eu tentei passar no capítulo todo, do início até o final, sendo que as instruções do Espírito de verdade mereceria uma outra palestra. Eu acho que são afirmações muito fortes e muito bacanas, assim, para entendimento de todos. Então, eu agradeço, né, deixando aí na tela esse último recado, para nós nos amarmos e nos instruirmos, né, e que no cristianismo tem todas as verdades, mas nós, com nossos defeitos, né, a origem humana, que coloca alguns erros, né, dentro aí das verdades ditas por Jesus. Eu agradeço demais a oportunidade, espero ter passado aí com clareza o que eu me propus a fazer. E muito obrigado, Jesus, Dona Carla, todos do céu, por me deixar participar mais uma vez, me dando essa responsabilidade, que para mim é muita, mas que é realizada com muito carinho, pela oportunidade que tenho de fazer alguma coisa pela doutrina espírita, que já fez tanto por mim e continua fazendo. Muito obrigado. Bom, a gente agradece, Heitor, pela disposição e sempre nos atender. A gente sabe que sempre que a gente convida, o trabalho que tu faz de pesquisa, de leitura é muito grande, então a gente agradece muito toda a sua dedicação. E também a gente agradece a participação de todos, né, todos nós que estamos prestigiando e buscando esse esclarecimento, né? Como a gente percebe no final da palestra, nos últimos comentários, que esse esclarecimento é o que nos auxilia nessas dificuldades que a gente passa no nosso dia a dia, né? Então, Consoladora, a doutrina espírita, ela traz, ela vem fazer esse papel de consolador nesse sentido, né? Além, é claro, de também nos aproximar da gente mesmo, do nosso próximo, e, é claro, do Cristo, de Deus. A gente deixa de novo nosso agradecimento ao Heitor, a todos que estão participando da palestra de hoje. A gente deixa o nosso convite para o domingo que vem estarmos novamente aqui presentes e convida agora para a nossa prece de encerramento. Então, que a gente possa, mais uma vez, fechando nossos olhos, nos envolvermos ainda mais a esse clima de esclarecimento, de entendimento das leis de Deus, das leis que o nosso querido amigo e mestre Jesus vem nos trazer, a lei de amor acima de tudo, que é a que rege nossas vidas, que nos deve orientar nas nossas ações, porque é ela que nos traz o bem, o alívio, o entendimento de toda a nossa vida, dos porquês, que a gente possa, Senhor, recorrer a Ti para buscar esse entendimento, para buscar, Senhor, esse esclarecimento nos nossos momentos de dúvida. Que a Tua justiça, que o Teu amor ampare a todos nós, que a nossa semana possa ser com a Tua presença, e em especial, Senhor, que Tu possas estar
próximo de cada um de nós, dentro de nossas casas, ao lado de nossos familiares, daqueles nossos irmãos queridos que por algum motivo não puderam participar na noite de hoje dessa palestra. Também, Senhor, auxilia e ampara, em especial, a todos que, neste momento de pandemia, passam por dificuldades de saúde, ou mesmo, Senhor, que desencarnaram, que possas também envolver os familiares de todas aquelas pessoas que se sentem tristes nesse momento, e que possamos elevar os nossos pensamentos e nos colocarmos sempre mais próximos, dispostos a auxiliar quem quer que possa chegar ao nosso lado. Abençoa a todos, Senhor, que assim seja. Bom, gente, então, nossa boa noite a todos. E mais uma vez, obrigado, Heitor, e obrigado a todos.